Tell the feeling like I'm trapped in my damn mind. Tell the feeling like I'm rapping a damn lie. Tell the feeling like my life was... E aí galera do canal Cesiando, eu sou o Vitor. E eu sou o Smiley. E hoje nós vamos falar sobre terrorismo e xenofobia. Falar um pouco sobre a xenofobia. Xenofobia significa aversão a pessoas ou coisas estrangeiras. A xenofobia pode se caracterizar como uma forma de preconceito ou como uma doença, um transtorno psicológico. O preconceito gerado pela xenofobia é algo controverso. Geralmente se manifesta através de ações discriminatórias e ódio por indivíduos estrangeiros. A tolerância e a aversão por aqueles que vêm de outros países ou diferentes culturas, desencadeando diversas reações entre xenófobos. Nem todas as formas de discriminação contra minorias étnicas, diferentes culturas, subculturas ou crenças podem ser consideradas xenofobia. Em muitos casos, são atitudes associadas a conflitos ideológicos, choques de cultura ou mesmo motivações culturais. Como doença, a xenofobia é um transtorno causado por um medo descontrolado do desconhecido, que se transforma em desequilíbrio. Quem sofre esse transtorno possivelmente passou por uma má experiência ao estar exposto a uma situação desconhecida que causou terror e deixou marcas que vão interferir na sua vida diária. As pessoas com essa patologia sofrem de angústia e extrema ansiedade, se distanciam do convívio social, evitam o contato com estranhos e em alguns casos podem ter crise de pânico. E xenofobia no Brasil. O Brasil é conhecido por ser um país que recebeu e recebe muitos imigrantes de vários países com diferentes culturas, sem grandes demonstrações de xenofobia. No entanto, no século XIX se verificou no Brasil um fenômeno chamado lusofobia, que resultou de um sentimento nacionalista de alguns políticos brasileiros, que tinham como objetivo reduzir a interação de indivíduos portugueses na economia local. E eu vou falar sobre o terrorismo. O terrorismo é o ato de provocar terror nas pessoas através do uso da violência física ou psicológica, com o intuito de intimidar uma sociedade e impingir ideologias fundamentalistas, sejam elas políticas, religiosas ou até de outra natureza. Os ataques terroristas têm o propósito de amedrontar o povo ou o governo e, por norma, são baseados em questões religiosas ou políticas extremistas. Os indivíduos que são defensores dessas ideologias e que praticam o terrorismo são chamados de terroristas. Os terroristas agem com base na intolerância, ameaçando os indivíduos que não compartilham da mesma visão de mundo que eles. Como meio de atingir os seus objetivos, os terroristas usam de variados ataques violentos, metodológicos e organizados, visando desestabilizar a sociedade vigente. Um regime de governo também pode ser considerado um terrorismo quando este se caracteriza por ameaçar e amedrontar constantemente os cidadãos daquela sociedade. As severas, por exemplo, podem ser tidas como governos terroristas. Agora eu vou falar sobre o terrorismo no Brasil. O Brasil não é considerado um alvo prioritário dos principais grupos terroristas contemporâneos, como o auto-intitulado Estado Islâmico, por exemplo. No entanto, já ocorreram casos isolados de atentados no país, principalmente de grupos extremistas que reivindicam questões políticas nacionais. O terrorismo islâmico, também conhecido como terrorismo jihadista, este é um tipo de terrorismo religioso praticado por membros adeptos do extremismo islâmico, o jihad, por exemplo. Os terroristas islâmicos usam de várias técnicas para espalhar o terror entre a população que não segue os mesmos preceitos religiosos. Homicídios e sequestros são algumas das ações mais comuns praticadas por esses terroristas. A origem do terrorismo. O conceito do terrorismo moderno surgiu a partir do século XIX e apresenta-se como uma das maiores ameaças do século XXI. No entanto, a origem do terrorismo remonta para o século I d.C., quando grupos de judeus radicais, conhecidos por sicários, atacavam outros cidadãos, judeus ou não, simplesmente por não partilharem do mesmo posicionamento religioso que eles. Atualmente, com o desenvolvimento tecnológico e dos meios de comunicação, as práticas terroristas passam a ter um alcance global e menos regional, como acontecia em outrora. Um exemplo de ataque que marcou o século XXI foi a destruição do World Trade Center, as Torres Gêmeas, em Manhattan, nos Estados Unidos, em 11 de setembro de 2001.